Ela exala elegância e arte através da dança. Falo dela, a bailarina e professora de jazz Pilar Coelho, que me dá a honra de ter a sua presença em mais um episódio aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia de entrevista nova com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de ter ao meu lado ela que faz parte de um movimento, de um tipo de dança que é de suma importância e que integra, né, todo esse setor cultural, não só de Valadares, claro, mas de todo o Brasil. Pilar, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra poder ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Boa tarde, bom dia, boa noite. Depende do horário de quem for nos acompanhar. Bom dia. Pilar, para começar nosso bate-papo, a dança, para se atentar primeiramente ao balé. O balé que te escolheu ou você que escolheu o balé para sua vida? Então, lá no estúdio a gente trabalha com o jazz. Mas, geralmente, por exemplo, eu mesma comecei com o balé. Sim. Desde novinha, eu comecei com o balé, porque quando pequenininha a gente começa no balé, que é mais lúdico. Sim. E aí eu comecei no balé, mas na verdade a gente trabalha com o jazz. Sim. O que tá na minha vida mesmo é o jazz, porque minha mãe trabalha com o jazz. Sim. Então, desde a barriga da minha mãe, que tá na minha vida é o jazz mesmo. E em relação à questão da dança, e principalmente para continuar nos primórdios da sua vida, desde a sua infância, em relação ao balé, e eu vejo, e até na minha época de infância, eu via as meninas praticando e eu achava assim algo maravilhoso. E eu fazia capoeira e tinha as meninas que faziam balé lá, você também estudou lá no Colégio Imaculada. E o balé, assim, é uma dança diferente porque ela é muito detalhada, tem uns movimentos específicos, é por aí. Sim, a primeira coisa que eu falo da dança em si, balé, o jazz, que é importante na infância. Sim. É a disciplina, para começar daí, que dá... Você tem que ter a disciplina de prender o cabelo. Sim. O uniforme, né? O balé exige uma postura, o horário. Então, a primeira coisa que eu acho primordial aí. Sim. Mesmo, assim, na dança, e acho que no esporte, claro, é a disciplina. E o balé tem muito isso da técnica, então exige uma coordenação motora, um ritmo. Então é uma coisa que, se você começa desde cedo, isso vai te trazer, assim, benefícios para o resto da sua vida. Sim. A gente vê hoje adultos que fazem aula. A pessoa que fez uma aula de balé desde pequenininha tem uma flexibilidade, uma memória muscular, uma memória corporal. Sim. Que veio desde nova e hoje faz muita diferença do que uma pessoa que nunca teve a presença, né, do esporte, principalmente da dança, na vida. É outra estrutura corporal. Então, eu acho importante, além da disciplina, tem essa desenvoltura corporal mesmo, muscular, coordenação. E sobre isso que você acabou de falar, quais são os pilares básicos para quem quer praticar, para quem quer fazer o balé? Porque eu acho muito interessante isso que você citou, porque não é só colocar a roupa, prender o cabelo e ir lá dançar. Sim. Tem toda uma preparação por trás para poder fazer com que a pessoa possa ali praticar uma dança bonita e que vai ao encontro da performance ideal do balé. Quais, você que tem mais do que experiência e propriedade para poder falar, quais são os requisitos básicos, podemos dizer assim? Então, a gente não... É claro que não existe um padrão. Sim. Né, para poder dançar. Não existe um pré-requisito, assim, você só pode dançar, né? Se for isso, se for aquilo, não tem idade, não tem padrão, não tem nada. Sim. Mas, mais uma vez, falando da disciplina, para você entrar num outro esporte, por exemplo, um vôlei, uma natação, você vai fazer aquilo ali por quanto tempo você quiser. Sim. Se você quiser sair, você faz outra coisa. Tanto o jazz quanto o balé, a gente tem um compromisso da apresentação. Então, a aluna tem que entrar sabendo que existe esse compromisso e sabendo que existe um processo. Então, não é só ir lá fazer uma aulinha. Nossas aulas são todas programadas. Sim. Existe um processo de criação que demanda um tempo. Então, se você entrou, igual a gente vai ter uma apresentação final do ano agora, você entrou no início do semestre sabendo que tem uma apresentação
Existe um preço também, Sim. então os pais já se comprometem com isso e a criança também se compromete com aquela apresentação. Claro. Então elas têm que ter o compromisso de aula, de não faltar aula, porque existe uma coreografia sendo criada e então tem muito disso assim, esse pré-requisito, você quer entrar, não é só um lazer. A dança nunca foi só um lazer. Porque existe todo esse processo em cima das apresentações que a gente faz. Todo mundo conhece a dança disso aí, de apresentação, já viu alguém Sim. dançando. Então, o processo da dança é baseado lá na apresentação do final do ano. Então, a criança tem que entrar sabendo que tem que estar disposta a esse compromisso. É o único pré-requisito que existe é você estar disposta Sim. a fazer esse compromisso, né, junto com a gente. Acho que é isso, porque de resto, o padrão, nós não temos nenhum quer, vambora. E justamente sobre isso, criança, padrão, existe uma idade considerada ideal para a mãe ou para o pai inserir ali, normalmente é o público feminino, inserir ali a filha em algum grupo de balé? Quanto mais cedo, melhor. A gente trabalha a partir dos 4 anos, Sim. 4 para 5 anos. É a idade que eu gosto de trabalhar. Tem escolas aqui em Valadares que trabalham com 2, 3 anos. A minha opinião particular, né? Assim, cada um com o seu tipo de trabalho. Mas eu prefiro pegar nessa idade de 4 para 5 anos, porque eu acho que a criança já está com um entendimento melhor, já consegue compreender a aula, né, já consegue entender todo o funcionamento. Então, eu trabalho com essa idade. Sim. Mas quanto mais cedo a criança entra, mais fácil vai ficando. Claro. Porque se uma adolescente, 16, 17 anos, se ela entra crua, nunca dançou, ela vai entrar numa turma que tem menina que começou com 5 anos. Já vai estar na frente dela. E aí ela quer ficar na turma das meninas da idade dela, mas na verdade ela é uma iniciante. Sim. Então tem essa dificuldade, ela entra crua, sendo que tem meninas da mesma idade que já estão todas num processo de muito tempo. E elas querem entrar para dançar com quem tá. Exatamente. Então tem essa dificuldade. Por isso que é legal quando entra desde novinha e tudo aquilo que a gente falou, da questão da disciplina, do compromisso. Sim. Querendo ou não, a dança traz uma educação, porque tem que ter a postura. Então, quanto mais cedo, melhor para ser trabalhado. Mas, hoje em dia, a gente tem até turma de 40, 50 mais. Coisa boa, aí sim. E sobre essa questão do balé, eu acho que toda a prática de dança, ou toda a prática esportiva, ela faz com que as pessoas que praticam uma dança específica ou um esporte, seja futebol, vôlei, musculação, crossfit, enfim, situações que elas podem ser levadas positivamente, não só ali durante a prática da atividade, seja na dança ou no esporte, mas para a vida, em relação aos benefícios do balé. E você tem mais do que propriedade para poder falar, porque como você mesmo disse, o balé está na sua vida desde quando você estava na barriga da sua mãe, podemos dizer assim. Em relação aos benefícios que o balé proporciona a uma praticante dessa dança magnífica. Quais são os benefícios que você pode levar para sua vida? Então, além de todos aqueles que a gente já falou, mais uma vez, da disciplina, da educação, da condição física, que é a coordenação motora, o trabalho de ritmo, uma memória muscular. Além disso tudo, e principalmente no dia de hoje, né, que eu acho que a dança está trazendo de maior benefício é a saúde mental. Olha isso. Uma das coisas mais importantes que eu vejo hoje nas crianças, porque os meninos estão muito agarrados ao celular, muito só internet, computador, televisão, e muitos pais com um horário grande de trabalho, então não tem muito tempo de brincar com as crianças. Então são crianças que não tiveram, acho que nós, né, tivemos essa realidade de brincar de queimada na rua, saudade. Correr na rua. Hoje em dia não tem isso. Polícia e ladrão. Os meninos fora não sabem todo o que perigo, né, de estar na rua. Então, hoje em dia as crianças não estão Sim. tendo isso. Então elas vão pro jazz, por exemplo, ou para qualquer esporte, elas chegam lá com uma energia para gastar e uma alegria, uma euforia. E isso é muito importante, porque precisa ser gastado, né? A criança precisa colocar isso para fora, precisa sair desse mundo fechado hoje, que é a internet. A gente está vendo aí tanto suicídio, depressão, TDAH, por causa desse excesso, né, da internet. Isso nas crianças, sem contar os adultos. A gente começou com uma turma de adulto, minha mãe que dá para a turma de adulto, mas começou com uma turma. Hoje em dia ela está com 4 turmas de adulto, porque muita gente procurando isso.
ir pra lá, espairecer, se sentir bem, né? Pra mulher, a dança tem um empoderamento. Sim. Então, você vai pra lá, não tem ninguém te criticando, não tem ninguém te julgando. Você vai só pra se soltar e conhece muita gente. Elas fazem uma turma, vira uma farra, combina de sair. Então, você conhece gente. Sim. Então, eu acho que hoje em dia, que eu considero um dos maiores benefícios da dança e do esporte é essa saúde mental. A criança que faz o esporte já tem menos chance, né, de Sim. desenvolver isso. Pelo menos a gente... na maioria, né? Vamos dizer assim. Não pode ser um dado Sim, padrão, específico. mas ajuda muito. Até porque você já é praticamente formado em psicologia, então Sim. imagino que você consegue ver, mediante a todo o seu conhecimento e estudo durante todos esses anos na faculdade, e aliado à questão da dança na sua vida desde sempre, o quanto que a questão da dança... E olha que interessante, né? Como é que essa situação da dança e a prática de modalidade de esporte está diretamente linkado à questão da saúde mental. Sim. Quantos profissionais da psicologia, você pode falar melhor do que eu, quando ali uma pessoa se encontra num quadro de depressão ou de crise de ansiedade, enfim, existe a recomendação de uma prática de esporte. Sim. E confesso que é sempre muito interessante conversar com quem entende do assunto. Eu não sabia que a dança ela é equivalente ao esporte em relação a essa questão da saúde mental. É mais uma situação que mostra quanto que todas as danças, né, mas estamos falando especificamente aqui agora do balé, são de extrema importância para a nossa vida. Jazz. Sim. Aí como leigo, tá? E aqui, quando eu converso com quem entende do assunto, eu me coloco lá embaixo e coloco, no caso, você hoje lá em cima. Eu achava que jazz e balé era a mesma coisa. Não. Por que que não é? O balé, é o balé clássico. Você já deve ter escutado. Sim. É o balé clássico, é aquela coisa do coque, a sainha. Literalmente, é o clássico. Sim. É a música, é o piano. E o jazz a gente já vai um pouco mais... É como se tivesse modernizado. Sim. E aí a gente trabalha mais com música pop, já vai um pouco mais pro hip hop, Sim. já é mais dançado, o balé é mais postural, mais técnico, e o jazz é mais solto, mais dançado. Essa eu acho que é a principal diferença entre as duas modalidades. Mas vem do mesmo... A raiz é a mesma. Eu, como profissional, valorizo muito ter passado pelo balé para chegar no jazz. Eu penava, não gostava não, porque não é muito a minha cara. Mas minha mãe me colocou e eu ficava lá na raça fazendo balé, porque eu sabia que ia ser importante para o meu trabalho um dia, para minha desenvoltura no jazz. Então, o balé vem lá da base e o jazz vem pra gente se soltar a partir disso aí. E eu acho que é interessante o seu trabalho juntamente com a sua mãe, porque vocês acabam também não sendo só praticantes e que atuam ali nesse tipo de dança, mas vocês também são empreendedoras nesse segmento, através do estúdio. Sim. Como é que é? Porque nunca conversei com quem empreende e acho que é interessante porque vocês fazem parte, e você, por exemplo, desde a sua infância, e também possui um espaço voltado para esse tipo de dança. Como é que é empreender no segmento de balé, de jazz? Você fala ser dona e ser professora, tudo... Então, principalmente hoje, né, que a gente é família ali, eu e minha mãe dando aula, o estúdio foi construído em cima da minha casa. Sim. Então, o que eu mais gosto de ser dona, né, junto com a minha mãe, e ser professora, é que aquilo ali virou uma família mesmo. É diferente de você ter uma empresa, você ser contratada, Sim. você ter funcionários, mas você tá ali de fora, né, fazendo aquilo ali funcionar. E lá não, a gente que monta e a gente que tá ali trabalhando, a gente que dita as regras, mas é a gente também que faz a questão da diversão. Então, vira uma família mesmo. O estúdio em si é uma família, porque todo mundo conhece, todo mundo... Por exemplo, eu tenho as meninas que trabalham comigo, elas também dançam comigo, são minhas alunas, e também são alunas da minha mãe junto comigo. E é muito engraçado, porque quando a gente vai falar assim, não é legal ser amigo e ser chefe. Pode dar errado. Lá é totalmente diferente. Dá muito certo, dá muito certo. Hoje eu falo, eu não tenho vontade de colocar ninguém que venha de fora. Porque a gente já se conhece, já conhece o jeito do outro. Eu já conheço minha mãe pelo olhar, eu já sei o que é que ela tá querendo. Então a gente se entende. Eu acho que pra nós é maravilhoso. Eu não teria vontade de trabalhar num outro lugar
poderia, assim, eu tenho horários vagos que eu poderia pegar outras empresas, trabalhar com outra coisa, mas a paz ali, a qualidade de vida que a gente tem numa empresa, ser dona, trabalhar e ter ao redor funcionários que são amigos é maravilhoso. Sobre apresentações e o estúdio que você pertence é a grande referência desse segmento aqui em Governador Valadares. Em uma das suas últimas respostas, você citou que tem uma apresentação aí para o final do ano. O que você pode falar sobre as apresentações? Porque o mais interessante de tudo é que chama a atenção de todos, não só da galera que pertence a esse segmento, a esse nicho, mas de outras pessoas que às vezes não tem nada a ver, mas que gostam de acompanhar, vão e acompanham. Então, igual você falou, tem gente que nem é pela dança, mas vai porque acha legal. Sim. Nossa apresentação esse ano mesmo, aproveitando, né, para convidar todo mundo, dia 9 e 10 de dezembro, lá no Colégio Imaculada. Sim. E o nosso tema esse ano é um tributo a vozes inesquecíveis. Nós vamos falar só sobre cantores que já partiram. Então, Queen, Cazuza, Michael Jackson. Sim. E aí eu acho que, igual você falou, mesmo quem não gosta de dança, acompanha. É um espetáculo que traz memória para todo mundo. As músicas são boas e vai te trazer lembrança, né? Pessoal que gosta aí das músicas, a nostalgia. Então, a apresentação de dança não é só a dancinha besta. É uma arte, não é só um TikTok. É uma arte, a gente tem toda uma elaboração do teatro, a gente coloca estrutura, telão e tem todo um trabalho que não é só uma dancinha, não é só uma apresentação de escola, todo um investimento, é um espetáculo mesmo. Então, mesmo quem não gosta, vai gostar. E para voltar uma casinha antes do nosso bate-papo em relação à sua função como professora e também como uma pessoa que exerce a dança. Como é que é a sua rotina? E como é que você faz para poder conseguir aliar as duas coisas? De vez em quando a gente fica doida. Mas dá certo, porque eu sou... minha mãe já tem muito tempo de escola, né? Minha mãe tá fazendo, acho que 43 anos de escola esse ano. Então, já tá cansada também de certas coisas. Então, eu pego toda a parte administrativa da escola, sou eu que pego. Sim. A parte financeira, pagamentos, organizações... Você que é a mulher do dinheiro lá, então. Eu que pego. Fora isso, né? Eu tenho as minhas coreografias que eu tenho que montar das minhas turmas. Eu tenho hoje 6 turmas. Então, além das minhas turmas, tem as minhas parceiras, né? Que são professoras que eu coloquei. Então, que eu tenho que estar ali administrando elas também. Então, é muita coisa. Mas, assim, eu faço o possível para organizar meu dia sem deixar ficar doida, né? Até porque você não pode, né? Porque é tanta coisa para administrar. Exatamente, E aí eu me organizo. Por exemplo, eu não quis pegar a turma de manhã, foi uma opção. Hoje em dia eu tenho a menina que trabalha comigo, que ela dá aula de manhã, porque eu escolhi tirar para mim a minha manhã para os meus exercícios. Claro. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer exercício, beach tênis, eu jogo tudo que você me chamar. Então eu tiro minha manhã para isso, que é aquilo voltando, né, para a saúde mental. Então, eu tiro minha manhã para isso, mas passou o almoço, aí é só jazz. À tarde, eu fico por conta de organizar pagamento, organizar pedido de alguma coisa. E a partir de 5 horas da tarde até 10 horas da noite, eu vou embora dando aula. E Pilar, em relação à questão do seu processo como professora, e principalmente sobre a questão da montagem de coreografia, eu queria saber como é que funciona, até porque quem está do outro lado e não é professor, não faz ideia... talvez do processo e do quanto não difícil, mas o quanto que deve ser desafiador ter ali cabeça e criatividade para poder montar cada coreografia. Então, a gente vai passando pedacinho por pedacinho, toda a aula um pouquinho, e a gente vai molda ali, molda aqui, mas de onde vem, né, a criatividade? Meu modo de funcionamento, eu vou vendo tudo quanto é dança que eu puder ver, e a gente vai para fora, eu e minha mãe, a gente vai para o Rio, a gente vai para São Paulo. Eu morei em Belo Horizonte só para poder dançar e ver outras escolas. Então, a gente tem que ir buscando o máximo possível, assim, aumentando o leque de passos, de estilos, para quando eu voltar, eu ter várias ideias. E eu vejo muito vídeo no celular, eu vejo muita dança no YouTube, eu vejo muito rios, né, hoje em dia, de escola do mundo inteiro. E você vê, obviamente, não é para você fazer aquilo ali igual, mas você vê para você se inspirar, você vai vendo dança, vai alimentando aquilo ali.
e as coisas vão se formando. Sim. E a dança vem muito do feeling, vamos dizer, você bota uma música, você começa ali fazendo uma coisa e as outras coisas vão vindo, Sim. vai saindo. Mas é isso, é indo aos poucos, vendo também o que a turma dá conta. Você passa um passo, semana que vem você vai, constrói a partir daquilo ali, conserta o que não tá indo. Sim. Mas eu acho que o principal é isso, é ter um leque grande, fazer muito curso, buscar coisa fora, porque aí você vai aumentando a sua criatividade, trabalhando a criatividade mesmo. Para voltar na infância da Pilar, você lembra da sua primeira apresentação? Lembro. Foi na Praça dos Pioneiros, na época minha mãe ainda fazia show lá. E eu dancei com uma roupa toda de tampinha, Ô, de gracinha. reciclagem. Quantos anos você lembra? Quanto você tinha? Acho que 4 ou 5 Nossa anos. Eu era um Senhora. toquinho. E olha que eu não sou muito pequena. Oh. Mas toda de tampinha, enfeitada. Eu tenho as fotinhas até Sim. hoje. E eu me achava, né? Que eu era filha da dona. Eu achava que era o máximo. Tá lá dançando. E depois aí minha mãe me colocava nas meninas maiores pra dançar. E que eu achava o máximo mesmo que eu tava dançando com as meninas grandes. Desde os meus 4, 5 anos. Já tava lá enfiando no meio pra dançar. Algo que você falou anteriormente e que vai ao encontro da sua rotina, mas você vai saber onde eu quero chegar. Você falou que na parte da manhã você procura se exercitar, praticar outros esportes para poder se manter bem com a sua própria saúde mental, mas também com o corpo, com o físico. Sim. O quanto que é importante para uma dançarina de balé ou de jazz ter consigo também a prática de atividade física para melhorar a performance? Existe relação? Sim. Primeira coisa é a força, né? A musculação. Além de te dar uma força, porque a gente acha que não, a gente vê a gente dançando, mas a aula de balé, a aula de jazz é quase que um funcional. Aham. Então, exige uma força e que a musculação te dá essa força. Se você tem uma força de perna, uma força de braço, os exercícios que são passados no jazz, você vai ter mais facilidade de fazer. Fora isso, outra coisa que a gente tem também é a questão do machucar. Sim. É igual na corrida. Você pode conseguir correr, mas uma hora você vai machucar se você não estiver trabalhando a sua musculatura. Sim. Porque, né, o osso tem que estar protegido pelo músculo para você poder conseguir fazer as coisas e seu corpo aguentar aquela demanda que você está colocando em cima dele. E na dança é a mesma coisa, a gente faz muito salto, Sim. né? Vocês veem bailarina saltando, muito exercício de flexibilidade, perna lá na cabeça. Então, se você não tem o seu corpo preparado para fazer aquilo ali, se você não tem um condicionamento físico, uma musculatura, uma hora ou outra você pode machucar. Então, é muito importante, eu falo com as minhas alunas, as mais velhas, né? Que já têm mais consciência. Vai malhar. Vai malhar, porque cada dia elas inventam uma dor A diferente. desculpa. Fala, vocês não têm nem idade para ter dor, não. Então, para não machucar, para não ficar cada hora um negócio, tem que malhar mesmo. Sim. A gente acha que não, que musculação é só coisa para ficar forte, maromba. Musculação é essencial. Vai além. Tem que fazer para qualquer coisa. E no jazz, no balé, é muito importante por causa do machucar. Quando eu olho pra você, eu vejo o quanto que você gosta do que você faz, e eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que existem na vida, né? Quando você consegue enxergar numa pessoa o quanto que ela faz algo na vida profissional com amor, e dá pra ver o quanto que você gosta do jazz, gosta do balé, tá inserido na sua vida desde quando você estava na barriga da sua mãe, como você mesma falou. E vejo também e sei do seu amor pela Marcela e pelo senhor Edmilson. O quanto que eles são importantes na construção da Pilar. Ai, que difícil. Lá em casa a gente é todo mundo muito garrado. A gente é família, tem almoço todo dia junto, é tudo junto. E meu pai, por exemplo, tem nada da dança, mas ele sempre foi 100% ativo na vida do jazz, na vida da minha mãe. Show, ele tá lá, ele que monta as coisas, bota uma coisa, leva outra, que tem de carregar, ele que carrega. E minha mãe, né, me instruiu a ter o esporte, ter a dança na minha vida, a minha educação. E todo esse meu amor pelo que eu faço, a valorização do trabalho em si, foram eles que me deram. E hoje em dia, né, eu sou muito honrada de poder trabalhar junto com a minha mãe e de poder honrar ela, né, com o trabalho dela. E meu pai mesmo foi o primeiro quando a gente fechou, né, não sei se muita gente não sabe, mas a gente fechou na pandemia.
E aí meu pai foi a primeira pessoa a falar, ó, tem um dinheiro guardado, se eu puder ajudar, vambora, vamos construir aqui em cima. Sim. Chama minha cunhada é arquiteta, chama Bianca. Vamos começar, vocês não podem parar. Sua mãe tem tanta história, vambora. Então ele foi a primeira pessoa a falar, ó, tem aqui, que Sim. tal, vamos? Então meu pai, mesmo sendo, né, não tem nada a ver com a dança, mas ele sempre foi nosso principal apoiador. Sim. E minha mãe também é minha, como que fala? Minha figura da vida, né? Que eu olho e eu falo, tem que chegar lá. Tia Érica. Tia Érica é minha mãe, que na verdade todo mundo só vê. Minha mãe é a tia Érica, que eu sou a cara dela, onde eu vou alguém fala. E a tia Érica sempre foi minha base no leve trás. Minha mãe na correria de trabalho, a tia Érica que me buscava e que me levava. Todo tudo. mundo tem uma tia assim na vida, né? É, ela foi essa tia. Me buscava na escola, me levava no balé, buscava no balé, levava pra não sei aonde. Minha mãe tinha não sei o que, eu dormia na casa da tia Érica. E a tia Érica também ela trabalha com festa, então ela dá muita orientação pra gente pro show, coisas que a gente pode usar, o que tem que fazer. E ela tá sempre lá todos os dias. Ela vai pra poder ajudar no que for. Sim. Tia Érica é mãe de todo mundo. A nossa vida é um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E o que eu acho mais interessante, não sei se você concorda, mas fica à vontade para discordar, que às vezes, as nossas semanas e os nossos dias nessas semanas são livros, no sentido de... Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, vai ser tudo show em todas as searas da sua vida. A terça chega e vai ser um furacão. A quarta é a continuação da terça. Aí vem a quinta ali, próximo final de semana, dá uma relaxada, uma tranquilizada. E aí vem a sexta-feira, tudo fica mais tranquilo. E são assim os nossos dias, né? Todo dia é uma coisa, um dia é tudo certo, outro dia nem tanto. E é assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que a Pilar fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil, assim, que eu vou dizer, tem sido... Acho que ano passado mais do que esse, mas foi o meu início no estúdio, até pegar esse ritmo. Sim. Era um desgaste muito grande em querer abraçar isso tudo. Igual eu te falei, né, da minha rotina. Pegar isso tudo me demandava um estresse muito grande. E eu faço faculdade, então TCC e estágio, então era muita coisa. E tinha dia que eu falava, eu não vou dar conta disso não. Estão inventando muita coisa pra mim, vou surtar, não vai dar certo. E aí você desanima, você não quer fazer, por fim você não quer fazer nada. Mas uma coisa que me colocava no eixo de novo, eu sou muito positiva. E eu sou muito agradecida, que eu acho que a gente tem muito luxo na vida. A gente não tem do que reclamar, vou reclamar porque eu tô cheia de coisa pra fazer. Sendo que eu tenho um trabalho, eu tenho condição de estar estudando, eu tenho meu lazer, porque todo final de semana, né, eu saio. Então, eu botava na minha cabeça, falei, você já tá dando conta, né? Vai se organizando, coloca uma coisa ali, uma coisa aqui, mas já deu conta e tá nova, é a hora de trabalhar mesmo, de fazer o seu, mas principalmente agradecer, sabe? Você tem um trabalho, né? Você tem condição de fazer tudo que você gosta, vambora. Né? Do jeito que dá, mas vambora, respira. Todo mundo tem que trabalhar. Podia estar tendo que fazer coisa muito mais difícil na minha vida aí, andando não sei quantos quilômetros para poder arrumar um trabalho. E eu tenho um trabalho em cima da minha casa. Né? Eu faço uma coisa que eu gosto, eu dou aula de dança, a coisa que eu mais tenho facilidade para fazer na vida. Então, acho que essa gratidão que eu tenho de tudo e essa positividade me tiram nesses momentos de desgaste total. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Eu acho que foi 2021 ou 2022, que foi meu primeiro espetáculo como professora. E é uma sensação assim... Primeiro, existe uma cobrança, porque minha mãe já tem um nome pronto, né? Já tem aí quanto tempo de apresentação. E eu entrei pra, né, fazer aquilo ali continuar. Então, eu ficava naquela, será que eu vou dar conta? Será que, né, eu vou conseguir manter aí esse nome, manter a qualidade da apresentação dela? E aí, acho que foi 2022, a gente fez a nossa primeira apresentação lá no Genoma,
E na hora que eu vi aquele tanto de gente, na hora que eu vi que acabou a apresentação e deu tudo certo, aquele tanto de menino em cima do palco, eu falei... Desabou. Meu Deus do céu, eu dou conta. Nem acredito que eu dou conta. Sim. E aquela sensação de agradecer, ver aquele tanto de menino e falar... Esse pessoal acredita, né, no meu trabalho, os pais acreditam no meu trabalho. Foi uma satisfação sem igual. Todo ano todo semestre, né? Termina uma apresentação e eu falo, ai, meu Deus. Mas como minha primeira apresentação como professora, sim, foi uma realização gigantesca. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Com uma palavra? Isso. Podemos ir? Ai, Jesus. Marcela Coelho. Ai, meu Deus, como fala? Quando você se espelha. Espelho. Edmilson. Carinho. Balé. Arte. Jazz. Vida. Psicologia. Saúde. Vida. Dança. Deus. Fé. Quem é Pilar Coelho? Uma bailarina, graduanda em psicologia, amante da veterinária. Olha. E principalmente eu amo criança, idoso. E eu sou uma pessoa de muita fé, uma pessoa de... Posso dizer assim, uma pessoa de muita luz, porque eu sou muito alegre. Eu acho graça de tudo. Para mim, a vida é muito boa para ter qualquer coisa. Então, eu sou uma pessoa de muita gratidão. Luz. É isso. Para mim, a vida é um sorriso, uma graça. Clube Atlético Mineiro. Galo doido. Defina essa conversa com uma palavra. Realização. Fico feliz, igual eu falei, de estar sendo vista no meu trabalho, de ter sido convidada. Se eu fui convidada, né? Se eu fui vista nessa área. Há quanto tempo que eu tô te vendo? Pessoa, eu morri de vergonha. Se eu fui convidada, né, para vir falar sobre isso, é porque hoje eu tô sendo vista, sim, como referência nessa área. Então, eu fico muito feliz de ter chegado, estar chegando, né? Continuo indo nesse lugar que eu tanto almejo. E foi uma honra incrível e inenarrável poder não só conhecer a Pilar enquanto profissional, mas principalmente a sua história de vida. Eu costumo brincar, né? A Pilar, no caso, CPF, não o CNPJ. E valeu a pena, né? Todo esse momento, todo esse período que a gente tentou e finalmente deu certo. Quis o destino, né? Que justamente no primeiro dia do mês de novembro estivéssemos aqui para conversar. E foi uma honra poder conhecer a sua história, de um nome muito grande, que, como você mesma disse, né, possui a responsabilidade e o peso de herdar tudo que a sua mãe é na área que você atua. E, sem sombra de dúvidas, você tem feito com muita maestria. Obrigado, Pilar. Sucesso. E, claro, que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Gustavo. Foi um prazer. Tamo junto, Pilar. O Super Notícias, o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.